Do canal, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre um tema meio que polêmico aí entre os criadores, entre as pessoas, mas a gente precisa falar e colocar aqui o nosso ponto de vista, né? Colocar a nossa opinião. A gente não quer aqui de forma alguma mudar a sua opinião, a gente não quer de forma alguma que você deixe de seguir alguém, gerar polêmica, tá? Nada desse tipo. Aqui a gente não tem parcialidade, aqui a gente tenta ser imparcial, entendeu? A gente tenta falar aqui sem sentimento, a gente tenta usar a razão, a gente tenta usar o que a gente vive dentro da criação, a gente tenta explicar isso, tá bom? Então vamos lá, o tema é esse negócio aí, ó, não compre calopsitas na papa, tá? Campanhas e tal, esse tipo de coisa. E aí essas pessoas têm aí os argumentos, né? De por que não compre, né? Eles falam que a calopsita não precisa de papinha para ficar mansa, né? Olha, a calopsita não precisa de papa para ficar mansa, os filhotes, né? O que que acontece? Se você pega, por exemplo, uma calopsita e trata ela na papa, não é a papa que vai fazer ela ficar mansa. A papa vai fazer ela ficar nutrida, alimentada. O que vai fazer ela ficar mansa, na verdade, é a interação, é o seu convívio com ela, é a interação. Só que a interação com o alimento, você dando o alimento para ela, essa interação, ela torna muito maior, entendeu? A expectativa dessa ave se tornar uma ave muito mais mansa do que uma ave que muitas das vezes você pega lá com 60 dias, ou até a arisca, né? E a mansa ali, ela mansa assim, ela acostuma com você. A interação dela é diferente da interação do filhote, entendeu? É muito diferente. Não dá para comparar, tá? Um ou outro caso aí você pode ter, mas quando eu falo de forma geral, entendeu? De números maiores. Eu não quero falar aqui de exceções, falando aqui da regra. A regra é que a interação com o alimento no filhote, com o filhote que você tem, você traz uma calopsita muito mais mansa do que uma calopsita que você pega com 60 dias e vai tentar mansar. Tem vídeos meus aí ensinando você a alimentar, a amansar o filhote de calopsita sem usar papinha, sem gastar dinheiro. Certo? Tem como. O filhote você vai pegando ele vai ficando manso. Porém, com a alimentação, com a interação da alimentação, ele fica muito mais dócil. Essa é a realidade. A gente não vai aqui querer fazer só vídeos, só ter likes. A gente não está atrás disso. Só uma pessoa que não tem a mesma noção da coisa que vai fazer um negócio desse, né? A gente aqui quer passar a verdade. Então a verdade é essa. Não é a papa. A papa não, a papinha não amansa filhote. A papinha alimenta os filhotes. A interação com o alimento, você e a ave, o alimento faz essa interação ser mais forte e os filhotes ficam mais dóceis. Entendeu? Espero que tenha entendido. Tá bom. Outro ponto que eles falam, eu quero falar um pontinho aqui, abrir um parênteses. Tem muita gente, pessoal, depois eu vou fazer um vídeo mais específico. Tem muita gente que pega a calopsita e amansa ela meio que na marra, né? Pra mim, a calopsita não ficou mansa. E tem um perigo muito importante aí, tem um perigo. Ó, se você quer dar um filhote de calopsita manso ou uma calopsita mansa para uma criança, evite comprar. Agora aí eu falo, evite comprar para criança, porque pode acontecer, estou falando que vai acontecer, pode acontecer um acidente. O que que acontece? O que que eu já vi? Eu já vi pessoas chegar no criatório, um amigo meu, pegar aves ariscas, cinza, arlequim, aves arisca adulta, e na hora ali ele consegue amansar, entre aspas, né? A ave não belisca ele, tá? Algumas arranca, algumas também ele não consegue, ele devolve. E eu vi o cara pessoalmente fazendo isso. Ele conseguiu amansar 2, foi lá no Raimundo. Amansou 2, o Raimundo falou: ó, Jael, esse cara é desse jeito aí, ó. Ele consegue fazer isso. Comprou as aves por R$60 e passou por 150. Porém, há o risco de você comprar uma ave que às vezes ela não foi amansada com um filhote na papa.
e ela é acostumada com aquele dono, está acostumada, perdeu o medo daquele dono e de repente estranhar uma criança. Já aconteceu dele vender essa ave, e essa ave foi para uma criança e aconteceu um acidente. A criança não quis mais saber de calopsita, porque a gente que é adulto, a gente leva umas bicadas de calopsita que fura o dedo da gente, a gente fica puto da vida com aquela ave. Agora você imagina uma criança. Então assim, ó, eu não estou falando que você não deva comprar. Você tem que ver, se for para criança, evite. Olha para lá a palavra que eu estou usando, evite. Se for para criança, evite, porque pode, não estou falando que pode acontecer acidente. Agora, se for para adulto, o cara acostumado, se acontecer um acidente desse, o cara vai ficar de boa, vai ficar com trauma, ele não vai pegar trauma. Então é diferente. Mas eu aconselho não comprar para criança. Agora, se é adulto, aí é com você. Tá bom? Porque a gente aqui não é daquele camarada assim, politicamente correto, não. Porque o politicamente correto, ele engloba tudo, né? E acaba fazendo mais confusão. A gente aqui tenta explicar e falar o que acontece de fato. Entendeu? Então tem esse perigo. Aí sim, você tem que ter cuidado. Se for para criança, não faça isso. Procure saber do criador, de quem te vendeu, como que essa calopsita é mansa, como que ela foi amansada, foi assim, assim. Então aí você toma a decisão. A pessoa fala assim, olha, você não tem necessidade de tirar filhotes de calopsitas para amansar. Porque os pais estão lá, estão alimentando eles, depois é só pegar ele e amansar, como eu ensinei no vídeo aí também, a pegar o filhote e ficar amansando. Só que não são todos os casais que isso acontece, sabe? O que acontece? Você tá vendo esses dois ovos aí? O que acontece? A maioria das calopsitas, pessoal, é assim, ó. Bota coisa na sua cabeça. Primeiro, as calopsitas não são aves boas para tratar filhote. Segundo, as calopsitas têm o costume de abandonar filhotes. As calopsitas não esperam, por exemplo, os filhotes chegarem à idade de independência alimentar para fazer outra postura. 2 ovinhos aí, são de plástico só para ilustrar, mas acontece muito. Para depois, essas 3 situações é o que mais acontece dentro da criação da calopsita, porque é dela. Isso a gente não consegue mudar, você está entendendo? E é por isso que a gente às vezes é obrigado a tirar os filhotes de calopsita, ou para tratar na papa, ou se a pessoa quer comprar, a gente vende. Não é que a gente tem, generalizar demais, falar assim, os criadores, tem alguns criadores. Cara, não tem nenhum criador. Tudo que acontece, se o cara está te vendendo na papa, é porque apareceu uma situação lá e ele teve que tirar. Ou os pais abandonaram, ou os pais entraram em postura, ou os pais não querem mais tratar os filhotes, e enfim. Então, a pessoa vem e fala assim, não há necessidade. Cria 10 casais de calopsita, porque 1, 2, você pode estar aí com uma exceção. Cria 10, que você vai ter uma média legal. Cria 10 casais para você falar sobre isso, que aí você vai saber os problemas que tem na criação de calopsita e você vai ter uma noção verdadeira e não uma coisa que passa na cabeça. Vamos lá. Eu não vou nem entrar aqui na questão, por exemplo, de alimentação, os modos, né? Como alimentar, os acidentes, porque isso aí não tem culpa do criador, não é culpa do criador. O criador não tem culpa, o criador vendeu a calopsita na papa, ele instruiu, tem a instrução na papinha para a pessoa fazer a instrução lá, entendeu? Aí se ela queimou o papo da calopsita, o que o criador tem com isso? Se ela deixou a calopsita morrer, ou se ela não tratou direito, ou se a pessoa só dá uma vez o alimento para a calopsita, tem a instrução do fabricante da papinha, quantas vezes por dia, a idade Então assim, eu não vou entrar nessas coisinhas, cara, porque isso aqui é assunto para outro vídeo, como eu devo orientar, que você deve fazer de certo, que você deve evitar os erros para você alimentar a sua calopsita, evitar os erros, fazer a coisa certa. Isso é assunto para outra coisa. Agora, o assunto em especial aqui, o mérito é comprar ou não comprar filhote de calopsita na papa.
eu digo a você, compre filhote de calopsita na papa, não tem problema nenhum, tem muitos criadores sérios, tá explicado por que que o criador, ele às vezes tem que vender o filhote de calopsita na papa, ele tem que tirar para tratar do filhote de calopsita na papa, porque a calopsita, a criação dela força a gente a fazer isso. Nenhum criador queria. Nenhum criador queria. O Hélio, que criou 350 casais de calopsita aqui em Brasília, desistiu. Ele não queria que os casais dele tivessem esse tipo de problema, mas tem. Abandonam os filhotes, não tratam dos filhotes direito, botam ovos em cima dos filhotes, e isso dificulta, entendeu, o trato, porque senão era muito bom se fosse essa mentalidade que os filhotes vão estar lá bonitinhos, os pais tratou deles bonitinho, estão lá, cresceram, não teve problema nenhum, não são exímios tratadores. Eu posso afirmar isso, tem 10 anos que eu crio calopsita, tem 10 anos que eu converso com criadores que criam calopsita, tem 10 anos que eu vejo pessoas criando e desistindo da criação de calopsita por esses e outros mais problemas. Então não venha me dizer que é uma coisa predeterminada do criador, que ele está tirando porque ele quer dinheiro. Não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, tá? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer em relação à situação é isso. Em relação à saúde, né? Eles falam assim, a saúde da ave é diferente. É claro que a alimentação dos pais é diferente da alimentação de alimentar um filhote na papa. Agora, vem cá. Você vai deixar o filhote de calopsita lá morrer? Por isso, você tem que tirar ele e tratar na papa. É lógico. Você vai deixar ele morrer? Porque ele vai morrer. Porque os pais vão dar preferência, vai dar preferência para os ovos. Vai dar preferência aqui para os ovos, chocar os ovos. E os filhotes vão ficar sem ser alimentados. E aí? O que você vai fazer? Vai comparar? Não, porque os pais... É lógico que a alimentação dos pais é melhor, mas quando os pais fazem, a gente deixa. Quando os pais não fazem essa alimentação, a gente intervém. A gente faz essa intervenção, alimentando os filhotes de calopsita na papa. Outra coisa que é um pouco questionável. Olha, a questão da saúde da ave, do filhote, ela já recebe as enzimas digestivas. Por exemplo, quando a gente tira, geralmente se tira entre 25 dias e 30 dias, que é essa idade para tratar na papa. Quando a gente tira, praticamente aí a microbiota do filhote, né? A flora intestinal do filhote, onde ele recebe as bactérias boas e as ruins, já está praticamente aí formada, entendeu? A imunidade do filhote já está mais evidente, já bem formada, tá? Não está totalmente formada porque é um filhote ainda, mas as papinhas têm enzimas digestivas, tem prebióticos, probióticos, tem farinhadas aí no mercado que eu tenho certeza que elas são muito melhores do que, dependendo do que você dá para sua calopsita, seus casais, a papinha é muito melhor, entendeu? Do que a alimentação que você está dando para os seus casais. Às vezes você dá uma alimentação muito boa, muito top para os seus casais, aí tudo bem, mas assim, isso não vem impedir que a sua ave ela não venha ter saúde, até porque a saúde da ave é construída, através da alimentação, tá? Não é porque você deu papinho por uma necessidade, por uma situação, e são muitas na criação de calopsita, que a sua ave não tenha saúde, entendeu? Então vamos parar de meninice. Aí você fala assim, Joel, então, e o criador que cria e às vezes ele fala isso, ele é contra? Cara, olha, eu vou falar, pode ser uma opinião dele, eu não posso tentar explicar o que ele pensa, o que ele acha, é a opinião dele, tá? Agora, assim, eu acho, do meu ponto de vista, que poderia, entendeu, ser o seguinte, a questão financeira. Por exemplo, você tem um criador, você está vendendo filhote de calopsita na papa, é um valor. Você vende ele já comendo sozinho, é outro valor. A maioria dos criadores, como eu, ninguém quer criar calopsita para tratar na papa, mas às vezes a gente é obrigado. E a gente tratando eles na papa, o que acontece? A gente tem que perder tempo, tem que dar tempo, tem que ter atenção com isso, dá trabalho. E o que acontece? Se você tem um manejo, você tem um criatório de 10, 15, 20 casais, que já dá para você fazer o manejo, você consegue fazer aí muito manejo sem ter que criar filhote de calopsita na papa
e você consegue ter praticamente assim bem menos trabalho e mais lucratividade, certo? Que você vender na papa. Então tem esses fatores aí, eu não quero entrar muito nisso, tá? Mas porque é uma opinião de cada um e eu respeito a opinião de cada um. Não estou pedindo para você concordar comigo, eu estou apenas apresentando a situação da criação de calopsita. Como que funciona e como que é. Pessoal, olha, eu fico muito satisfeito porque hoje nós temos aí criadores que criam as calopsitas. Não são aves fáceis de criar, tem muitas pessoas entrando de instinto. Eu fico feliz porque hoje nós temos a papinha, hoje nós temos recursos, entendeu, para ajudar na criação. E essas pessoas que às vezes não têm noção muito da criação, poderia fazer o seguinte: monta 10, 15, 20 casais, tá? E aí depois você vai me falar, você mesmo vai falar como que é a criação. Porque para você falar uma coisa assim, é complicado. Às vezes você tá aí, copia, cola, meu irmão. Vamos para a prática, né? Tá bom? Então, pessoal, tá aí minha opinião sobre isso aí. Eu acredito que a calopsita, o filhote, tenha saúde sim, até porque as questões de enzima digestiva, microbiota dos pais já foram passadas para os filhotes. Hoje a saúde da ave, ela não se define só no período que os pais alimentam os filhotes. A saúde do seu filhote não é determinada só por esse período. A saúde do seu filhote é determinada por uma vida de alimentação e você pode corrigir muita coisa que às vezes a papinha não supre. Você pode corrigir com uma boa alimentação, uma boa farinhada, uma boa estruzada, bons cuidados. Você pode corrigir isso muito porque a saúde da ave não se limita só a esse período de filhote. Ela tem uma vida aí pela frente e tem uma vida nutricional a ser corrigida, a ser melhorada. Então isso aí não é justificável. A questão da gente estar tirando filhote porque a gente quer dinheiro, isso é mentira, isso não é justificável, é da criação, tem os gargalos, tá? Essa questão aí dos filhotes que eles conseguem ficarem mansos, não é por causa da papinha, realmente não é por causa da papinha, mas a papinha faz uma interação maior, entendeu? E essa interação de você estando alimentando os filhotes, essa interação do alimento, você e o filhote, faz o filhote ficar muito mais manso, muito mais rápido, muito mais manso do que você sem essa interação do alimento, porque a papinha realmente não deixa a ave mais mansa não. A papinha, volta a falar, ela apenas alimenta a ave. O que vai fazer aí a ave ficar mansa é a interação. Ah, mas por que você não faz isso então com os filhotes lá? Olha, já foi explicado, é abandono, é um monte de situação. E isso não volto a falar, isso não é uma questão de exceções. É praticamente a regra da criação das calopsitas. Um abraço a todos vocês, espero que tenham entendido. Se não entendeu, aí não tem problema. Se não concordou também não tem problema, tá? Até o próximo vídeo e fui!